trabalho, e como eu trabalho só na segunda tarde, na quinta tarde e na sexta o dia todo, na semana passada eu não consegui finalizar o meu trabalho com os meus alunos, e esta semana estou dando progressão a ele, então, infelizmente, eu ainda não o tenho completo. Eu já fiz boa parte dele e gostaria até de te mandar já meio incompleto, para você ir já dando uma garibada no Pode bicho. mandar o link no Whats aí, nós já damos uma olhada daí depois, tá? Tá. Eu quero ver se eu saio da reunião hoje, deixando marcado já para vocês apresentarem, ou quinta que vem, ou na próxima quinta do dia Tá. 24, né? Bom dia, professor Michel. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Hélio. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Tranquilo. O povo hoje tá um pouco atrasado. Eu entrei um pouquinho antes, uns 2 minutinhos antes, não tinha ninguém. Daí eu falei, ué, será que estou no link certo? Daí fui rever o link. Mas era o mesmo? Era o mesmo, um pouquinho antes, uns 5 minutos antes. Oi, Prof. Gleides. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, tudo certo? Tudo bem. Isso aí. Eu acho que a grande perda que nós temos ao fazermos um contato online é que a gente fica só estritamente no conteúdo, né? As nossas relações pessoais, elas se perdem à medida que nós nos encontramos assim virtualmente. Eu vejo assim que quando eu divido, principalmente nesse momento que eu divido vocês que vão para os grupos, eu vi o professor Wellington conversando, né? Vocês conseguem trocar, assim, trocar conhecimento e um pergunta para o outro, nossa, mas você é daí, e daí, né? Começa a trocar figurinha e se conhecer melhor. Mas como a prof falou, é mais nesse momento ali, né? Que a reunião fica tão corrida para nós, né? Então, professora Miriam, quando eu comecei a ser professor formador, desde que eu comecei é 1h40, né? Que a gente trabalha com os professores. Eu tô fazendo ali, né, toda a prova ali, para entrar como professor formador, eu perguntava para mim mesmo, o que eu vou fazer com 20 professores, 1h40? Vai sobrar tempo, sei lá, vai. E olha, hoje eu vejo que é assim, ó, começa já e já termina, é muito rápido. Mas eu acho que a questão é política, é dividir para governar, porque daí você fica no conteúdo e as relações sociais se perdem. Então, nós não fazemos uma relação social, principalmente eu vejo na educação física, o que mais ensino para os meus alunos é o relacionamento, né? Porque se você não se relaciona, como você vai jogar? Onde está o fair play, né? Você não conhece ninguém, perder ou ganhar, tanto faz. Como que você vai ser honesto, né? Se o teu objetivo está em ganhar, né? Então, eu acho que aqui também a gente acaba meio assim. A gente fica no conteúdo e o mais importante do humano, que são as relações pessoais, elas se perdem. E o neoliberalismo ganha. Mas essa é tipo, essa é uma herança da pandemia, né? A gente, veja só, prof, eu vejo, desde que eu sou professor de educação física, eu vejo os professores lutando para que a gente tivesse um momento assim que a gente pudesse discutir o conteúdo. Porque até então a gente não tinha. Eu lembro que teve um tempo que eles tentaram organizar as horas, as atividades da escola para que pelo menos os professores da escola se organizassem. Eu não sei quantos professores trabalham aí, professora Miriam, mas vocês têm um momento na semana, no mês, que vocês se reúnem, só os professores de educação física para fazer esse trabalho? Não, em primeiro lugar, a defesa é o seguinte: eu tô achando ótimo que nós discutamos conteúdos. Não nego, é muito importante, fundamental. Eu só estou pesarosa porque o restante se perde pela internet, pela própria forma do curso, entende? Mas não temos, porque
também é outra questão, né? Todo mundo tem que, às vezes, trabalhar em 2, 3 escolas e tal, e o horário, e a gente fica em função disso. Não temos. É uma pena. Eu trabalhava numa escola ano passado, esse ano não. Eu trabalhava numa escola que tinha mais 4 professores de educação física. Eu me reunia com um, que a gente tinha 1 hora de atividade junto, só. Então, eu acho assim que a gente evoluiu muito, né? Eu mesmo, depois que eu comecei formador aqui, eu cresci muito, porque eu aprendi muito com vocês, aprendo muito todo dia que eu me reúno aqui com vocês. E apesar, né, desse entrave, né, prof, da gente, né, essas relações sociais, eu fiz muitas amizades. Muitas amizades. Eu tenho professor lá do meu primeira jornada. Eu tenho professor que me liga, manda áudio, professor, você vai ficar como formador? Eu quero participar de novo da tua turma, que eu ajude, a gente conversa. Eu tenho o professor de Ortigueira, de Embaú. Então, eu vejo assim, que por mais que seja Meet, né, o nosso contato seja só assim, a gente ainda consegue ter um pouco desse social, dessa socialização. Por exemplo, eu sei bastante coisa de você, professora Meire, eu sei bastante coisa relacionado, né, a você, a tua aula, como que é teu método, né, rígida ali com os alunos. Então, a gente acaba pegando um pouquinho de cada um, né? E eu gostei muito dessa turma. Então, é uma turma assim. Alguns são novos, né? Professor Arlete, o professor Alexandre, você, professora Miriam, é a primeira vez comigo, né? Os outros eu já conheço bastante. O Rodrigo Luchê, acho que é o terceiro ou quarto, já o Hélito também é a terceira comigo. Então a gente já acaba conhecendo e consegue ter uma relação assim extra reunião, digamos assim. Mas é isso, e eu tenho certeza assim que se o Estado conseguisse fazer, né, um momento assim, ele ia, né, dar a opção para a gente se reunir todo mundo, mas é como a professora Miri falou mesmo, a gente não consegue se reunir nem na escola, né? Que os professores moram na mesma cidade, trabalham na mesma escola, é muito difícil reunir todo mundo, mas seria ótimo. Imagine se reunir todo mundo na casa da professora Miriam, churrasco e hoje é aula de dança e todo mundo dançando E cabe aqui, hein? E cabe todo mundo aqui. Pode vir até para dormir. Adriana não vai poder participar hoje, que ela tinha uma consulta, mas ela vive me convidando para ir lá na casa dela para a gente fazer um churrasco e vai sair. Não sei quando, mas vai sair. Então, bom dia a todos que eu não vi ainda. Acho que o professor Alexandre, professor Arlete, eu não cumprimentei ainda. Bom dia. Sejam bem-vindos aí ao nosso Planejamento 3. Hoje nós iniciamos, né, o Planejamento 3. Eu pedi, né, na última reunião e também durante a semana, que vocês trouxessem os materiais, né, para essa aula, que a gente ia trabalhar aí a cultura maker. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre esses materiais. Então, nós estamos aqui, né, na semana 3, no planejamento 3, que ele refere-se a essa semana, de 7 a 11. Ah, mas a reunião 2 não vai acontecer semana que vem? Não. Por ser feriado na terça, e a gente ter, né, formadores, eu ter uma turma de formador na terça, eu não vou fechar o planejamento 3 na próxima semana. Então, o que vocês vão ter? Vocês vão ter uma reunião diferente. Não vai ser, né, a reunião 2 desse planejamento 3, mas vai ser uma reunião quando vocês vão aprender sobre o Geniali. Geniali é aquele aplicativo, né, que você usa no navegador, que você pode fazer jogo da forca. Eu usei várias vezes com vocês já, né? Pode fazer quiz, pergunta e resposta, verdadeiro e falso. Então a reunião toda, ela vai estar concentrado nesse material, tá? Então como que entra, como que faz a conta, como que usa. E nós vamos fazer na atividade mão na massa, vocês vão fazer o de vocês, né? Pode ser em grupo, né? Vocês vão fazer a atividade de vocês. Mas na semana que vem, nós teremos a reunião quinta-feira, mas ela vai ser sobre o Geniali, tá?
Na segunda-feira, eu vou deixar os slides dessa reunião de quinta para vocês irem mexendo já. Tranquilo? Para vocês irem dando uma olhada, caso vocês queiram já conhecer mais a fundo ali, para a hora que chegar na reunião, não ficar uma coisa assim tão distante de vocês, para vocês participarem. Tranquilo, gente? Essa primeira informação, quinta que vem, nós não fechamos o planejamento 3 e sim nós vamos conversar sobre o Geniali, para vocês utilizarem aí nas aulas de vocês. Então, onde que nós estamos, né? Nós estamos aqui já nas práticas corporais, iniciando hoje as práticas corporais da aventura, com a Cultura Maker. O material que a sede disponibiliza como sugestão para nós tem bastante Cultura Maker. Então, o que é a Cultura Maker? É o fazer o aluno, né? O aluno colocar a mão na massa. Ele fazer aquilo que está sendo trabalhado, né? Fazer com as mãos, digamos assim. E a gente vai trabalhar com essa cultura, com essa metodologia hoje e no encontro da quinta do dia 24. Aí nós fechamos a última semana com o Se Liga, né? O último planejamento 4 com o Se Liga. E depois é a semana de feedback e compartilhamento. Então nós temos aqui um acolhimento. Nós vamos lá para o início de conversa, ver se alguém já conseguiu, né, trabalhar lá com o arco de Magerês, a técnica do puxe mais. Nós vamos para o Fala Aí Cursista, ver se alguém já implementou ou já utilizou alguma aula dessa que a gente trabalhou aqui no Formadores. Alguns conceitos importantes. A nossa proposta do Mão na Massa hoje é trocando experiências sobre essa atividade Mão na Massa e vamos fechar com o formulário de avaliação da reunião, que ele é muito importante para vocês. Então, nos últimos encontros, né, nós conversamos sobre aprendizagem colaborativa, lembram? Nas aulas de xadrez, principalmente, e ainda com o uso das tecnologias. Vocês conseguiram colocar em prática com os estudantes alguma daquelas sugestões ou alguma dica do colega ou dos encaminhamentos elaborados com o seu grupo lá no momento de ação? Ou você conseguiu colocar em prática? Então, compartilhe com a gente essa experiência, caso você tenha colocado em prática. Alguém realizou a aprendizagem colaborativa, xadrez, usando tecnologia? Depois dessas reuniões? Não? O xadrez, não. Mas eu vou fazer sobre jogos e brincadeiras, o meu trabalho, e é atividade colaborativa. Aprendizagem colaborativa. É isso? Eu também sobre xadrez não fiz, mas eu já estou começando a minha implementação. Essa semana eu já iniciei nos jogos e brincadeiras, que o professor até já corrigiu, né? E não lembro, é jogos e brincadeiras? É xadrez? Eu não lembro. Não é xadrez. É o softball lá. Ah, entendi. E daí eu comecei a aula teórica, né? E a construção de materiais. Semana que vem pretendo terminar. Construção de materiais na aula. Uhum. Você vai acrescentar um pouquinho mais de coisa lá, então, depois de hoje. E o meu são jogos, brincadeiras infantis, e eles escolheram praticar o BETS, que também, como alternativa para o taco, vão fazer um taco lá, eles, ou para a casinha do BETS. Então, também acho que tem a ver um pouco com isso. Com a cultura maker de hoje. Então, fiquem de olho que vocês vão ver aqui. Professora Gleides. Professora Gleides, eu corrijo tanta coisa, e daí eu não lembro, então desculpe. Mas eu lembro, foi da prof que eu arrumei os slides assim para ficar aparecendo. Sim. Isso, agora que veio na minha mente, mas eu não lembrava assim o conteúdo. Sim. Professora Arlete, quer falar alguma coisa? Então, professor, eu até aqui tô quietinha, porque a minha vida essa semana, ela foi ali voltada nessa implementação que eu tinha que apresentar hoje. E assim, eu iniciei xadrez, né, como eu falei para você, mas como você disse que o plano de ação não poderia ser diferente, né,
ali do nosso plano de ação. Eu não fiz o plano de ação voltado para o xadrez, porque nós fizemos agora na última aula para o xadrez, e eu já estava com o plano de ação do jogo da onça pronto. Então, eu continuei com jogos e brincadeiras, né? Não fugi ali do que eu falei, de tabuleiro, mas eu fiz do jogo da onça. E aí, agora eu estou aqui meio assim, porque eu acabei também esquecendo de separar aquele material. Aí estou na correria agora, separando o material. Mas, parece aluno, né? Mas graças a Deus que eu tenho tudo aqui próximo, né? Então é só organizar e pegar. E eu não fiz ainda a implementação, o plano de ação com o xadrez, eu não tive tempo, na verdade, porque eu estava trabalhando nesse projeto, que foi a semana inteira, e tivemos aí uma apresentação de circo pelo meio, que inclusive me atrapalhou bastante. Então, eu vou fazer a questão do xadrez a semana que vem, até porque daí eu não tenho prova também para aplicar, né, porque a gente tem que entregar até dia 30, né, prof, as nossas notas, então a gente está um pouquinho... Mas eu quero fazer sim do xadrez, até porque eu me propus a fazer no início, né, o xadrez. E daí a prof quer apresentar semana que vem também, já daí? O xadrez, eu não sei se eu consigo a semana que vem já, porque nós temos feriado, né, professor? Mas eu vou montar, eu vou montar essa semana e vou tentar. Se eu conseguir apresentar na quinta, eu tenho na quarta-feira, eu tenho aula numa outra escola, que não é essa que eu estou fazendo o plano de implementação. Mas eu posso tentar, sim, de repente faço com a outra escola, eu vou tentar. Tá? Daí só me avisar ou mandar lá para mim, tá? Tá. Ali. Eu não tenho... Prof, você me mandou aquele dia o link do Whats e eu acabei não entrando. Eu acho que você vai ter que me mandar de novo, porque eu não tô... O link do grupo? Eu não tô no grupo, prof. O link do grupo tá aqui, ó, prof. Tá aqui no... Ó, tá no Class lá na nossa... Tá lá embaixo, ó. Que foi uma das primeiras coisas que eu postei, né? Tá aqui, ó, prof. Dia 24 de setembro, ó. Tá vendo? 24 de setembro. Eu vou até anotar aqui, porque eu tudo eu anoto, porque senão depois não funciona. Ó, 24 de setembro tá ali o link, ó. Clicou naquele link, vai direto pro nosso grupo lá, tá? Não tá tão longe, ó. Não, eu acho, eu anoto aqui, acho. 24 de setembro o link, tá? Isso, Já que eu tô aqui no Class, gente, na tela, ó, já deixei, né, o nosso link hoje do que nós vamos utilizar dos slides, né, que eu tô utilizando, e eu preciso que vocês já entrem nesse link aqui hoje, porque a gente vai usar também na atividade que a gente vai fazer. Daí vocês vão ter que escrever dentro desse slide que eu estou usando aqui. Então, já deixei aqui no chat da Meet, mas caso você não tenha, tá ali, ó, no Class, tá? Tá ali no mural do Class também esse link que eu compartilhei com vocês aqui na Meet. Então, seguindo adiante aqui, como acolhimento, nós temos algumas imagens. Qual que é a relação que vocês conseguem fazer observando essas imagens ali, gente? Jogos e brincadeiras, né, professor? Mais especificamente o quê? Jogos recicláveis, né? Trabalho realizado, né? Jogos de construção, no caso, né? Porque tudo ali Mas qual que é a temática disso que está aparecendo ali? Eles estão dentro do quê? Do quê? Práticas corporais de aventura? Isso mesmo, Renata. Eles estão dentro das práticas corporais de aventura. Então, nós temos ali o skate. Vocês viram ali, né, uma escaladinha, uma paredinha de escalada. Nós temos ali pista, corrimão ali para fazer os movimentos, né, ou de bike ou de skate. E alguém sabe o que é essa imagem ali embaixo da pista de skate? Não sei. Não identifiquei, não. Não consegue identificar qual que é? Não.
Arborismo? Não, Para não fazer é. a passarela, será? Não sei. Não. Nunca vi, não. Sabe, professor Alexandre? Aqueles quadradinhos ali, Os quadradinhos. eu tô tentando relacionar, Olha mas que ele tem um furinho. Não? Então aqueles ali são as agarras para você fazer uma escalada. Então você vai encaixando aonde você quer, né? Ou deixando mais fácil, ou deixando mais difícil. Vocês vão ver que numa das aulas que a gente vai analisar hoje, vai ser utilizado aquelas agarras ali agarras artificiais, né? Para escalada. Então, como vocês bem disseram, né? São imagens de pistas ou equipamentos com materiais alternativos de práticas como o skate e a escalada são as duas que nós vimos ali, né? E diante disso dali, eu quero perguntar para vocês conhecem essa cultura maker? Tipo, com esse nome propriamente dito? Sabe o que essa metodologia pode proporcionar? E qual a tua experiência? Qual a sua experiência que você tem com essa metodologia? Alguém já conhecia a metodologia? Já teve experiência com essa metodologia? só de Ninguém? escutar. Eu acho assim que eu não sabia que chamava isso. Então, às vezes, como eu estou no outro curso, né? E foi ontem à noite, eu tive essa aula, mas então eu fazia, mas eu não sabia o que era esse nome, na verdade, né? Então, às vezes, a gente faz na sala de aula e não sabe, né? Vai mudando as nomenclaturas e você, às vezes, fica sem saber, mas eu já trabalhei dessa forma. Então, todas as atividades mão na massa que tem, elas são com a cultura maker, né? De o aluno participar ativamente ali. Ou ele mesmo fazer, ou ele mesmo organizar, né? Então, vocês devem ter trabalhado, mas, assim, relacionando agora um pouquinho com as práticas corporais de aventura. Quem já trabalhou, tipo, mesmo que sem saber com a cultura maker, mas assim, com material alternativo, mais nessa ideia de sustentabilidade, de eles mesmos produzir os materiais das práticas de aventura. Alguém já trabalhou dentro dessa perspectiva? Eu já andei fazendo alguma coisa, professora, mas assim, em questão de maquete, né? Não eles praticar, por exemplo, o skate. Eles construíram a pista de skate e a gente fez daí uma feira. Só que eles construíram em escala menor, então não dava para praticar, mas foi assim bem legal. Fizeram algumas das atividades de prática de aventura em escala de maquete mesmo. Prof, eu assim, dentro de práticas corporais de aventura eu não trabalhei, mas eu já trabalhei dentro da luta, já trabalhei dentro do circo, principalmente ali quando nós estávamos na pandemia, nós fazíamos, eu gravava videozinho para eles de como fazer, por exemplo, lá as espadas, né, usando jornal, papel. Eu gravei videozinhos para eles, para montar nós montamos uns bonequinhos de luta bem legal com eles, que era com canudinho, a gente improvisou com canudinho de papel também. Eu já trabalhei muito dentro dessa linha aí dos jogos de construção. Hoje eu estou mais sossegada, professor. Hoje já não faço tanta coisa. Então, quando tu falou aqui, eu já corri, já peguei, porque eu tenho assim, a gente sempre tem essas coisas à mão, tampinha de garrafa, essas coisas, não consigo jogar, mesmo não fazendo tanto, trabalhando dentro dessa linha hoje. Mas eu trabalho, eu gosto dessa linha. Ok. Então, hoje nós vamos ver algumas sugestões para que vocês trabalhem, né? Caso quem queira implementar dentro dessa metodologia aqui. E aí a professora Gleides, eu acredito que a professora Arlete também,
já acrescentar aí essa cultura maker dentro do seu relato, né, ou do seu plano de ação, porque se os alunos mesmo eles produziram, né, os materiais que eles vão utilizar, então ele contempla, né, essa metodologia que a gente vai ver hoje aqui. Aí, para início de conversa, então, através, né, dos objetos de conhecimento, nas aulas de educação física, a gente busca desenvolver uma proposta, então, que por meio dessa cultura maker, seja possível trabalhar as habilidades lá que estão previstas na nossa BNCC. Mais especificamente, trabalhar a competência 5 da BNCC, que é compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade. Então, a gente vai trabalhar, né, esses objetos de conhecimento dentro dessa cultura maker para que a gente consiga, né, desenvolver essa competência específica 5 ali, relacionada às práticas corporais. Então, no decorrer desse encontro, considere como que nós podemos elaborar propostas que possibilitem trabalhar a cultura maker nas nossas aulas de educação física. Como que a gente pode fazer isso? Que relação que a gente pode estabelecer com os objetos do conhecimento, práticas, né, de aventura e a cultura maker? E, né, eu já perguntei isso, mas você já trabalhou com os objetos de conhecimento? Como que foi? Que estratégia ou metodologia usou? Então, alguém já pensou como que a gente pode trabalhar, né, propostas que possibilitem a gente usar essa cultura maker nas aulas? E que relação a gente pode estabelecer com os objetos de conhecimento e a cultura maker dentro de uma aula? Alguém já parou para pensar? Deixa eu deixar uma pergunta bem mais clara e mais fácil. Não ainda dentro das práticas corporais de aventura, depois nós voltamos. Como que vocês fazem para desenvolver a atividade mão na massa? Caso vocês façam, dentro da aula. Então, que proposta que você utiliza? Como que você faz? Professor, por Oi. exemplo, eu vou falar do mão na massa. Eu não utilizo muito, mas agora aí, de tanta gente falar no mão na massa, tem coisas que eu acho que são bem legais e bem oportunos. Como eu trabalhei agora, nesse primeiro momento, jogos e brincadeiras, e voltado para os jogos indígenas, nós trabalhamos aquele cabo de guerra ali, né? E aí nos preparamos, essa semana até, inclusive, eu quero fazer, os meninos todos bem eufóricos, para nós fazermos a corrida ali da tora, né? De carregar a tora nas costas, mas o cabo de guerra ele tem ali no mão na massa para fazer. Então, eu trabalho, pelo menos trabalho a teoria e depois vamos para o mão na massa. Ó, pessoal, agora eu já me preparo antes, né? Se eu vou trabalhar, por exemplo, ali o cabo de guerra, já levo a corda, ó, pessoal, depois nós vamos vivenciar isso aqui. Eu não sei se é isso que o professor queria ouvir, né? Tudo muito simples. Isso, é exatamente isso. Alguém mais? Como que vocês trabalham atividade mão na massa na aula? Olha, professor, primeiro, no meu caso, eu acho que é a gente pensar na organização. Como que a gente iria organizar, né? Então, em geral, eu divido o grupo e eles se dividem já por afinidade, porque já tem os grupinhos mais ou menos que já sabem, né, o estilo de conversa que eles têm. Então, eles já se dividem em grupos. E esses grupos, eles vão pensar nos quais objetos, né, temos à disposição e o que fazer com eles, né? O outro, em qual local nós vamos organizar, e tem um outro grupo em geral, que em geral dá 3 grupos nas minhas turmas, como que a gente vai dar a segurança para a prática.
Porque eu fiz, por exemplo, as práticas de aventura para eles subirem em cima de carteiras, mesas, bancos, né? Saltar de uma carteira sobre uns colchonetes. E aí tinha que ter o grupo de segurança. Tá? Então, essa é a organização que eu utilizei, com materiais já existentes, e aí como que cada um, qual a função que cada um exerceria dentro daquela atividade. Isso, é exatamente isso. A gente tem que, né, pensar como que a gente vai elaborar essas propostas para trabalhar a cultura maker. Ela não é uma coisa tão simples assim, né? Mas dentro das práticas de aventura, né, a gente pode estabelecer várias relações ali com as práticas corporais de aventura dentro da perspectiva da cultura maker. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar o mão na massa, eles mesmos desenvolvendo ali uma atividade, né, que eles, por exemplo, montar uma pista de skate, como falaram ali, montar uma pista de escalada, né? A gente pode trabalhar, como a professora Miriam falou, dentro dessa perspectiva da segurança. Várias práticas corporais de aventura, elas precisam muita segurança. A gente pode trabalhar esse conceito com eles também. Várias não, por causa todas as práticas corporais de aventura. O skate é perigoso, cair, quebrar um braço, né? A bike, olha, o rapel, todas são muito perigosas. E isso que a professora Miriam falou, ela é bem importante, né? Trabalhar a cultura maker dentro dessa perspectiva da segurança. Então, pedir para que eles façam, né? Eles coloquem a mão na massa e direcionando para isso. A gente pode trabalhar a sustentabilidade também, né? Como que eu vou produzir meu material de escalada, e eu não desperdiçar nada? Como que eu posso fazer uma trilha, montar uma trilha lá, montar e não jogar lixo? Como que eu posso fazer uma corrida de orientação na escola e eles mesmos montar o mapa, né? Com todos os pontos ali. Então, voltado também com a cultura maker. Então, a gente tem, dentro das práticas corporais de aventura, infinitas coisas porque a gente pode trabalhar com eles. Oi, professor Alexandre. Eu acho que um dos primeiros pilares da educação física tem que ser esse, né? A segurança. Outra coisa, a cultura maker, né? Para estimular esse lado deles, é interessante também ver a cultura, né? A cultura deles, no caso do skate. Os alunos vão para a escola com skate. Então, seria um pontapé inicial interessante, né? Isso, professor Alexandre. Cultura, e essa questão do skate, quando a gente fala de skate, cultura, a gente está falando aí também, eu não sei se acontece isso na cidade de vocês, mas o skate, pelo menos aqui na minha região, ele é muito discriminado. Tem várias pessoas, né, que ainda discriminam muito as pessoas que andam de skate, que usam aquelas roupas de skate, né? É muita discriminação. Isso é mais um ponto que a gente pode trabalhar, né? Dentro aí da perspectiva da cultura maker, que eles desenhem, o skate que eles façam, o skate, e daí puxar dentro da aula para essa temática, né? Para que eles vão desconstruindo um pouco disso. E um ponto que ajuda muito foi que a nossa Raíssa Leal já foi campeã mundial de novo, né? Vocês viram? Agora, fim de semana. E a mídia, ela tem dado, assim, pro skate, depois que ele se tornou um esporte olímpico, ela tem dado bastante visibilidade. E isso vai ajudar muito a gente nas aulas de educação física a tentar desconstruir tudo isso que é relacionado ao skate. Oi, professora Arlete. Prof, então, eu quero falar sobre essa cultura maker. Ela é extremamente interessante, mas eu penso, prof, que a gente teria que ter, como em forma de projeto, só para trabalhar, porque você não consegue trazer
para dentro da sala de aula, né? Porque se eu vou, vamos dizer assim, vamos trabalhar a cultura make hoje, vamos construir, que sempre veio no Mão na Massa, veio no 6º ano do ano passado, se não me engano, para construir, era a ginástica circense, ali dentro para construir os balangandã, ou da ginástica, ou do, não lembro certo lá, se era da ginástica rítmica, para construir os balangandã. Só que dentro, aí, por exemplo, só numa aula a gente não consegue. Você tem que se planejar para 2, 3 aulas, você tem que envolver direção, você tem que envolver todo mundo. Se a escola não tem uma direção participativa, já quebrou as pernas do professor. Por exemplo, vamos construir, vamos trabalhar lutas, vamos construir a espada, né? Que é um dos mais simples, né, prof? Que a gente sempre constrói, de jornal, né? Mesmo assim, até você trabalhar com um aluno que ele tem que fazer o canudinho bem forte, firme, emendar tal, já se foi 1, 2 aulas. Não assim que eu sou pessimista, porque a gente dá nó, pingue d'água e nós fazemos, né, professor? Nós conseguimos trabalhar tudo isso e ainda dá teoria. É ou não é? Nós, professores de educação física, mas eu penso que nós temos que ter um espaço maior. De repente, com outro nome, né? Que a gente pudesse trabalhar tudo isso e contemplar o nosso aluno, porque eu acho que isso tudo muito rico. Tem professor que não consegue se adaptar. Agora, tem professor que se acha nessa questão dos jogos e construções, que agora veio com esse nome legal de cultura maker, né? Que nós já fazemos isso anos na escola, né, professor? Isso, prof. É uma fala muito importante, professor Arlete. Quando a gente consegue trabalhar, né, que nem a prof falou que a gente dá nó em pingo d'água, né? A gente está mostrando a educação física. E a gente perdeu muito, infelizmente, a gente perdeu muito por conta de vários colegas, né, que não dão o devido respeito, o devido valor para a educação física. Aí vão na escola e jogam a bola, e aí a gente perdeu muito com isso. E, prof, é um trabalho, é trabalhoso, é muito difícil trabalhar com isso, mas ainda bem que tem a gente que trabalha, né? Uma aula ou outra. E como eu sempre falo, gente, os slides da CED, a gente tem aí as reuniões de estudo e planejamento, eles são um norte, não é para ser seguido exatamente aquilo. Então eu olhei um conteúdo lá, uma atividade mão na massa, e eu conhecendo a minha realidade, eu sei que aquilo não vai ser interessante para o meu aluno, eu não vou passar. Eu vou gastar mais tempo com outra atividade que eles vão aproveitar melhor do que com aquela que não faz parte da minha realidade. Entende? Então não se preocupe, professor Arlete, quando você precisar de 1, 2, 3 aulas para desenvolver uma atividade com eles, sobre aquele conteúdo, mas se eles tiverem interesse, se fizer parte da realidade deles, põe aí essa mão na massa em ação, que você vai não tá fazendo nada de errado, muito pelo contrário, né? Aquilo é um material de apoio e que você, com a sua avaliação diagnóstica, conhecendo a sua realidade, você vai colocar os conteúdos que sejam de interesse do seu estudante, né? Pode falar, prof. Prof, perdão até interromper ali. Eu quero falar um pouquinho sobre o que eu penso do conteúdo do LRCO. Eu não sei se os meus colegas pensam como eu, mas eu penso que o nosso conteúdo ele está bom. Dependendo de algumas turmas, ele se repete, mas eu acho assim que pela primeira vez a educação física tem um livro, né? Porque nunca deram importância para nós. Eu usava aqueles livros que nós tínhamos na escola, né? Lá do ensino médio, inclusive eu usava aqueles livros para trabalhar com as crianças, trabalhava todos. Então, pela primeira vez, nós temos um livro. Claro, precisamos, eu acho que a gente tem que ir melhorando e evoluindo, mas a gente tem um livro e nós temos um norte. Eu trabalho o conteúdo do LRCO, sim, tento vencer, porque eu vou falar bem a verdade, prof. Quando foi para escolher os conteúdos da nossa disciplina, alguns anos atrás, que vinha ali em forma de pesquisa,
eu participei ativamente de todas as reuniões. Eu tinha acabado de entrar no Estado, eu não tinha muita experiência, porque eu venho do teatro, professor. A minha era totalmente outra, né? Eu fui bonequeira durante anos da minha vida. Então, assim, o que acontece? Eu participei, e eu, particularmente, eu acho que o nó é muito bom. A única coisa, assim, eu penso que a gente temos que trabalhar também mais voltado para a educação física e saúde. Esses temas transversais está faltando. Para essa questão da prevenção, porque nós trabalhamos com a prevenção, né? Isso não só lá, a partir do 8º, mas desde o 6º ano. Ensinar a criança ali que qualidade de vida não é você ficar o dia inteiro ali, por exemplo, no videogame ou no celular, ou você passar horas, né? Então, desculpa aí pelo tempo. Oi, professor Alexandre. Uma questão que sempre me incomodou na educação física, né? Vai fazer 12 anos que eu estou no estado, foi essa desorganização, né? Na questão dos conteúdos. Quando vinha um aluno de outra escola, você perguntava para ele o que o teu professor estava trabalhando. E raramente batia com o que você estava trabalhando na escola, né? Então, o RCO, eu acho que veio para, assim, né? Lógico, ele veio para ajudar a gente, mas, assim, no meu caso, eu continuo priorizando, né? Os esportes coletivos, né? Os 4 esportes tradicionais, mas eu utilizo, né? Também o conteúdo do RCO para dar uma complementada. Mas eu não consigo, eu sou sincero, eu não consigo trabalhar tudo aquilo com eles, né? Pelo menos dentro da escola, com a estrutura que a escola tem, tá? Olha, eu sou da educação física, né? Desde quando eu era aluno, então há muito tempo atrás. E isso que a professora Arlete falou, o professor Alexandre falou, é muito importante. Nós sempre brigamos por um livro, para que a gente tivesse espaço, para que a gente pudesse seguir um conteúdo. O professor Alexandre falou, trabalhavam, por exemplo, imagine um aluno que é de circo. Ele chegou numa cidade, o que você está trabalhando, professor? Basquete. Chegou lá, as primeiras 3 semanas que ele ficou naquela cidade, trabalhou basquete. Ele saiu daquela escola, foi para outra escola de outra cidade lá. Professor que está trabalhando no final desse trimestre, basquete. Já trabalhou basquete? Ah, mas é isso que eu estou trabalhando agora aqui. Ele vai para outra cidade, ele chega lá. Professor, o que você está trabalhando? Basquete. Então, é isso que o professor Alexandre falou. Tem que ter isso, gente. Mas basta que nós apliquemos para os nossos alunos, dentro disso que foi colocado para nós lá, e como a professora Arlete bem falou, que foi escolhido realmente por nós, aquilo que é interessante para o nosso aluno, para a nossa realidade. Né, professor Alexandre? Então, é exatamente isso, é trabalhar a seguir mais ou menos ali, claro que não sempre valorizar, né, o que os alunos trazem, a realidade que eles estão inseridos, mas que esse material ele é muito rico. E eu, assim como a professora Arlete, eu uso bastante. Eu acho assim um material fantástico. Acho que nunca os alunos tiveram tanto material bom, com vídeos, GIFs, essa cultura maker, para a gente trabalhar. A gente nunca teve tanta coisa, tanto conteúdo para apresentar para o aluno. Né? Então, e essa cultura, né, do jogar bola, eu também não critico também os professores, porque a gente não tinha o material didático. Às vezes as escolas, né, não ofereciam. A gente não tinha um livro, alguma coisa para seguir. Cada um fazia do jeito que queria. Então agora, para a gente desconstruir isso também, ele vai um tempinho. E eu creio assim, professora Arlete, que a cultura maker hoje ela está assim meio complicada de trabalhar, mas daqui a um tempo ela vai estar bem mais presente, assim, bem mais fácil de ser trabalhada nas aulas. É que a gente é o pioneiro, né? É o pioneiro dessas metodologias,
dessa cultura aí, mas a gente vai dar conta de dar a nossa cara e mostrar para que a educação física serve, né? E não só como os professores, direção de escola muitas vezes veem que é só jogar bola, né? Só ir para quadra. Oi, professor Alexandre. Depois a professora Miriam. Pois é, eu tenho muito problema com aluno em sala. É até uma questão de desconstruir isso, né? Durante a pandemia, a gente me deliciava com aqueles conteúdos lá, práticas corporais de aventura, vou trabalhar montanhismo. Gente, eu viajava naquilo e o aluno do outro lado não tinha muita saída, então ele participava da aula. Agora você chega na escola, você vai trabalhar. Hoje vamos trabalhar rapel. Ele já pergunta de cara, professor, vai demorar muito para a gente sair para jogar bola? Então, a gente tem meio que mudar essa cultura, né? Mostrar que a vida não é a cultura que a educação física é só jogar bola. Eu gosto é o jogar bola assim, sem você estar cobrando, né? Eles gostam de jogar bola do jeito que eles sabem jogar bola na rua, lá da casa deles. Exatamente, é a aula sem direcionamento. É o jogar por jogar, né? E daí os que não gostam de jogar bola? Eu sempre falo assim, ó, gente. O professor QPM, eu acho que eu já devo ter falado isso para vocês. O professor QPM, ele tem um pouco mais de facilidade de fazer isso. Se eu pego o 6º ano, pego eles depois no 7º, no 8º. Se eu chegar no 9º e esses alunos ficarem me cobrando para jogar bola, é porque a minha metodologia desde o 6º ela foi errada. Eu mal acostumei esses alunos, né? Eu acho que a professora Miriam falou uma vez sobre isso, que ela chegou numa escola e daí o 3º ano acho que não queria fazer nada, só queriam jogar bola, e foi difícil você colocar você se impor, né, a sua posição relacionando aquilo. Porque a educação física não é jogar bola, né? Não era para ter sido nunca assim, só jogar bola. E agora que a gente tem infinitos conteúdos, a gente não vai trabalhar. Então, ó, que nem eu falo, se eu pego a turma, eles sabem o jeito que eu trabalho, e chega no 9º, eles pedem ainda só para jogar bola, por jogar, alguma coisa está errado comigo. Porque eu deixei os alunos mal acostumados, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com relação a isso. Eu sei que escolas que a gente tem aí vários professores, tem outros professores que até cobram a gente, né? Você não deixa os alunos ir para quadra, não deixa eles jogar bola. Você está acabando comigo porque agora os meus estão me cobrando. Ou a gente também é cobrado às vezes. O outro professor deixa a gente já jogar bola e você fica passando as coisas aí. Né, professor Alexandre? Você fica querendo passar rapel para nós aí, professor? E nós não vamos jogar bola? O ano que vem eu quero ser seu aluno, professor. A outra professora só fica passeando, só fica passando rapel. Ou então, prof, você está lá trabalhando lá um conteúdo, vamos dizer, um conteúdo dança. Você está lá. Estou na fila. Né? Perdão, Miriam, pode falar. Não, é que é o seguinte, senão vai ficar muito distante o meu rabo aqui, que eu quero puxar um rabo lá de trás, que é o seguinte, é a questão da cooperação. Tudo isso aí, eu acho que o valor, né, a gente... Vou engatar, então, no meu próximo assunto, que é o fundamento, a filosofia. O que é a educação física? A cultura corporal. Independe do conteúdo. Você tem que passar para o seu aluno o fundamento da educação física é a cultura corporal. E o quanto isso vai libertá-lo para que ele seja realmente livre na nossa sociedade, né? O uso do corpo, o indivíduo e o uso do teu corpo como uma questão social. Então, ele vai aprender que quando ele for trabalhar, por que ele tem que entender de lei trabalhista? Porque o corpo dele não suporta mais do que 8 horas de trabalho. Ele tem uma vida pessoal e uma vida no trabalho. Então, apesar deles serem pequenos lá no 6º ano, você já vai passando para ele esta cultura corporal. O que significa o trabalho do corpo dentro da educação física? E daí independe do conteúdo.
Entende? Se nós não entendermos esta questão filosófica, sociológica, antropológica, nós vamos ter dificuldade de passar ao nosso aluno a importância da educação física. Então, que é independente do conteúdo. Você está ali fazendo aquele trabalho para quê? Para que ele se aproprie do seu corpo enquanto um indivíduo que vai permanecer na sociedade com a sua família, com os seus amigos e também com o trabalho. E não ser escravizado pelo trabalho. Entende? Então, para mim, é isso. E que a nossa sociedade... existe o Humberto Maturana, entre outros, que defendem que a nossa sociedade ela só sobreviveu pela cooperação. O que algumas políticas por aí defendem que nós somos indivíduos, que nós temos que ser sabe, a gente tem que competir. Então, por que cooperar? Né? Como que eu posso cooperar apesar de eu estar jogando contra a outra equipe? Eu tenho que cooperar com o meu colega aqui que está na minha equipe. Então, cooperação e como que a gente fala? Competição. Cooperar e competir. O que é isso? Né? Qual o peso que isso tem que ter? Aonde tem que ter? Como tem que ter? Como que você vai fazer isso? Que peso você vai dar a isso? E aí você vai educando realmente o seu aluno dentro dessa concepção. E aí ele vai entender por que eu jogo assim com o professor Alexandre, por que eu jogo assado com a professora Arlete, por que o professor Michel vem me falar disso tudo, entende? Então, esse fundamento é o que né, são os fundamentos da educação física, que você vai passando por meio dos conteúdos. Se você não passar isso, você simplesmente fez técnica. Você não fundamentou. Desculpa, eu sempre eu tenho que ter a questão do tempo, tem que ser sempre... Me corta aí, professor, porque eu sou falante. Ótimo, mas ótima colocação, prof. É isso mesmo. É exatamente isso. Pode ir lá, professora Arlete. Não, é isso que a prof falou, tá? Depois, é isso mesmo, ela está correta. Você ia colocar um negócio de dança, eu queria saber, prof. Não, só Arlete, me perdoe, viu? É que eu estava assim, senão eu ia estender muito o conteúdo e daí eu ia perder o gancho. Perdão de te cortar. Tudo tranquila. Não, prof, deixe quieto, é isso, a professora resumiu ali, falou que... Ótimo, obrigado pela participação de todos aí. Nossa, esse grupo aqui, vocês participam mesmo, né? Participam bastante, eu gostaria de agradecer vocês. Porque sempre estão bem participativos. Pode falar, professor Alexandre. Eu acho importante isso que a professora Miriam comentou, porque independente do conteúdo que a gente vai trabalhar, eu acho que essa é a base do nosso trabalho, né? Passar pelos valores, a importância da cooperação. Agora, eu acho importante também a gente diversificar, né? Eu tive alunos que começaram a se interessar por determinados esportes, né? Em virtude do nosso trabalho na escola. Ele falou, nossa, professor, mas esse trabalho é tão bacana, badminton eu nunca tinha visto, eu vou correr atrás e vou procurar me especializar nisso, né? Me dedicar nesse esporte, né? Então, o nosso leque é muito grande. Eu entendi o que você quis falar ali, Michel, que é o tal do comodismo. É muito fácil você chegar numa escola e chega lá, ai, professor, aqui a gente só joga bola. Não, o salário no final do mês está garantido, deixa eles felizes jogando bola, né? Mas a gente está enganando, infelizmente, a gente está enganando toda uma comunidade. Isso, tá? E o problema disso, ele é cultural, né, professor Alexandre? Porque de 1º a 5º ano, eu não sei na cidade de vocês, mas a gente tem a lei federal e não tem o educador físico na escola. Eles chegam no 6º, e como a prof. Miriam falou, se a gente não colocar o que é educação física para eles vão continuar com aquela ideinha na cabeça deles que educação física é igual lá de 1º a 5º,
que há, né, a regente lá da escola. Eu sei porque eu já vi, eu trabalhava numa escola que já dividia município e estado. Elas chegam, jogam lá a bola de vôlei, de futebol, às vezes de basquete, sentam e os alunos ficam lá. E daí eles se matam, eles jogam. É uma recreação. Então cabe ao professor de educação física, e principalmente nesse 6º ano, colocar em prática basicamente isso que a professora Miriam falou. Hoje, o que é educação física? É o continuar jogando bola? É só essa recreação, essa baguncinha, né? Oi, professora Arlete. Profe, então, na questão da dança, né, o professor falando, tem muita resistência, professor. Você vai, quando chega no conteúdo dança, que nem agora nós temos no 7º, né? O que eles já dizem para você? Eu não vou dançar. Né? É a primeira coisa. E às vezes você está lá falando da teoria, que nem agora tem um conteúdo bem gostoso ali no 7º. Tem alguns ritmos que eu também nem sabia que tinha saído daquele que era uma vertente, né? Então, nós aprendemos muito. Aí você está lá no quente da aula, você curtindo muito, levanta o aluno lá no fundo. Você, opa, alguém se interessou, né? Aí, que hora que nós vamos sair para jogar bola? Sabe? Então, tipo assim, a gente passa também por um momento, que nem você falou, lá no 6º ano, prof, eu sou aluno, eu sou professora QPM aqui no Colégio Michel, tem 12 anos, e até hoje eu sofro com essa questão da bola, porque eles trazem isso lá da casa, sabe? A única coisa, assim, como falou a professora Miriam, eles estão disciplinados. Se eu chego lá, hoje nós vamos fazer isso. Ninguém fala nada, né? Mas ainda temos resistência, é cultural, essa questão que a educação física é só recreação e é só para matar o tempo lá, não é aprendizado. Então, por isso que eu penso que a gente teria que ter mais projetos voltados, né? Por exemplo, vivências corporais. O que tu vai fazer na vivências corporais dentro da dança? Vai ensinar um estilo de dança? Não, vou trabalhar a coordenação motora, vou trabalhar a noção de espaço, vou trabalhar a questão do tempo na música, né? Assim, nesse sentido que eu penso. O que eu vou trabalhar em vivências corporais dentro da prática de aventura? Né? Vou trabalhar um esporte ali, vou pegar por exemplo, como é que é, prof? Aquele indoor lá, a escalada indoor, né? Vou trabalhar ali a escalada indoor, ali vou improvisar dentro da escola, né? Então, assim, sabe, essas questões, assim, a gente teria que desmistificar essa questão que a educação física é uma aula só para recreação. Mas eu gosto de jogar esse esporte. Meu amor, se tu gosta, aqui eu falei ontem isso para um aluno, estamos aqui para aprender todos os esportes, depois a gente vê o que a gente gosta mais e pratica. Quem quer se especializar vai para uma escolinha fora da escola, e é isso que eles fazem, né? É para treinamento. A escola não é treinamento, né? As nossas aulas não são treinamentos para que eles fiquem melhor mas é isso daí. É trabalho difícil, mas eu creio que a gente, com essa pandemia, com as aulas, nós avançamos muito. Meu Deus, gente, olha, a pandemia de tudo, ela não foi tudo ruim, né? Nós aprendemos muito, e eu acho que a gente, educação física, ganhou muito, 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 muito. Vamos lá, que eu estou com um tempinho avançado, já são 10 horas. Então aqui, nós vamos falar sobre a cultura maker. Então o que é a cultura maker? É o fazer, aprender utilizando a prática, elaborando com as mãos, algo que vai tornar o aluno protagonista dessa aprendizagem. Ela ainda estimula o desenvolvimento da imaginação e da criatividade através do desenvolvimento de projetos em que utilizam materiais novos ou materiais reciclados para construir, projetar, criar, consertar, fabricar uma variedade de objetos. E aí dentro dessa perspectiva ainda das práticas corporais, mais ainda, né? Nós vamos ver aqui um vídeo aí do Seymour sobre aprendizagem e a partir da visão da educação em que o estudante está consciente sobre as ações do processo. Gente, presta atenção no vídeo, ele está bem ruinzinho, mas ele tem uma legenda aí de uma conversa entre o Paulo Freire aí e o Seymour, né?
preste atenção nisso aqui, ó. O aluno, o estudante estar consciente da ação dele nesse processo. Olha o exemplo que ele vai colocar ali para nós discutirmos depois, tá? Então, antes de eu passar esse vídeo, eu vou tirar a foto aqui já da turma, que eu já vou fazer a chamada depois. Quem puder abrir a câmera aí, por favor. Então, ó, presentes hoje, Alexandre, Arlete, Gleides, Ellington, Miriam, Renata e Rodrigo. Tem mais alguém que está presente que eu não falei o nome? Não, né? Já fiz a chamada e coloquei presença para vocês. Vamos lá? 2, 3 e... Professor Arlete entrou lá ou não no grupo? Não entrou ainda. Para você ver as fotos lá, as nossas fotos ficam tão bonitas. Mais uma. 2, 3 e... Deixa eu ver. A primeira já tinha ficado bem boa. Obrigado. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. É difícil ser bonito em lugar pequeno, os outros querem estar fotografando a gente. E humilde, né, prof? Eu tenho a turma de terça, gente do céu, vocês não têm noção. Eles fazem pose, fazem assim, fazem as Eu fotos. ia fazer uma pose, mas aí pensei, não, deixa quieto. Sabe aquelas fotos que estavam na modinha, tipo dos alunos tirar foto assim? Fazer caramba. Nossa, eles fazem todas essas. Que legal. Essas Na poses. próxima, Alexandre e Miriam, vamos fazer. Viu? Né? E daí, pessoal? O que vocês acharam de importante ali no vídeo? O maior pensador da história da educação, da humanidade, né? Paulo Freire nos ensina que é consciência, estar consciente de, né? Para que serve isso, né? Onde vou usar isso? Quem sou eu dentro disso? É por aí, né? E vocês Temos prestaram que atenção no saber exemplo, que serve a gente? educação física. Prestaram atenção no exemplo que ele deu? Da menina que perguntou para a professora: professora, o que nós aprendemos hoje? Veja, ela já tinha tido a aula com a professora e no final da aula ela chegou a perguntar: professora, o que a gente aprendeu hoje? Mas ela não chegou a perguntar para fazer uma recapitulação ali ou para alguma dúvida, para tirar alguma dúvida. Era para responder o pai quando ela chegasse lá na casa. Que o pai perguntava: o que você aprendeu hoje, na aula hoje? E essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Será que o aluno tem essa consciência do que ele aprendeu na nossa aula? Será que se esse aluno chegar em casa e o pai e a mãe perguntar, coisa que é bem difícil, né? Hoje em dia, o pai e a mãe perguntar o que o aluno aprendeu. Tem pai e mãe que não sabe nem que série que o filho tá. Mas, será que o aluno vai conseguir responder para o seu pai? Eu aprendi isso. Então é essa a reflexão que a gente tem que fazer, isso que a gente aprende com esse vídeo, né? Oi, professor Alexandre. Eu faço uma brincadeira com os meus alunos, né? Quando eu estou explicando alguma coisa, eu sempre, no meio da explicação, eu sempre aponto para um e falo para ele assim, repita o que eu acabei de falar, né? Daí, quando ele não sabe, eu falo, ó, você estava no mundo de Matrix, você não está na realidade, você está desconectado na realidade. Então, essa é a questão, né? Ou você está conectado com a realidade ou você não está. Se você não estiver conectado com o que o professor está falando lá na frente, você está perdendo o teu tempo. Quando você corre atrás de uma bola, você tem que estar, né? Você tem que estar conectado com aquele momento.
Se você tá pensando, você não, na hora que você vai marcar um gol, você não está pensando na conta que você tem que pagar lá fora, né? Senão você perde o gol. Então eu gosto de fazer esse tipo de reflexão, né? E a gente vive numa sociedade que está totalmente inconsciente, né, gente? Quantas vezes a gente está na rua? Gente, eu acho um absurdo isso. Eu estou dirigindo, olho para o lado, o cara tá com o celular ali, ó. Ele prende no volante e está dirigindo, olhando o celular. Ontem eu quase bati o carro, porque eu estava passando ali em cima do viaduto da Vila Auer e comecei a me lembrar da minha época de criança, que eu passava de bicicleta em cima ali do viaduto. Mas por pouco, gente, que eu não bati, né? Então, prestar essa questão, atenção. né? Exatamente. Mas é muito desconectados. Não ajudam a fazer as tarefas, não, né? Meu Deus. Vamos lá, professora Arlete. Prof, eu quero só fazer aqui um adendo. Essa cultura maker, realmente, ela tem muito a ver com Paulo Freire. Porque o Paulo Freire é o aprender a fazer fazendo, né? É o aprender, fazer, fazendo. Então, tem muito a ver com ele, essa questão dessa cultura maker, agora com outro nome, né? Porque ele é do concreto, né? Você traçar relação com o que você está fazendo. Talvez seja isso, essa questão dos jogos de construção. Eu acho isso fantástico, né? Aquilo como eu falei, já falei com o professor antes. Então, professor, vou rapidão aqui falar sobre uma situação que aconteceu comigo. Agora, no 6º ano, nós estamos trabalhando o atletismo, né, prof? Não sei se você tem 6º ano ou não. Tenho 6º ano, aham. Então, estamos trabalhando o atletismo. Então, eu trabalhei com eles lá, ali, até as provas de campo ali, trabalhamos tudo. E eu faceira, e fiz mímica, e mostrei, e fiz o salto, tudo lá na sala, mostrando, ó, fazemos assim, assim, assim. Nossa, foi fantástico. Cheguei na semana seguinte e falei, agora nós vamos descrever as provas de velocidade. Ah, tal, lembram? E falei sobre o atletismo, toda aquela questão ali. Prof do céu, ninguém mais lembrava de nada, ninguém sabia mais de nada, tal. Isso na aula seguinte. Eu falei, beleza, então eu vou deixar aqui, continuei fazendo, terminou, vamos todas lá para fora. Levei todo mundo lá para fora e fizemos tudo na prática. Tudo na prática. Voltei agora esta semana, preparei uma atividade avaliada daquilo que eu trabalhei com eles, está aqui. Vocês lembram que trabalhamos isso? Tinha alguns que ainda não lembravam, tinha outros que já, né? Não, professora, assim. Então, eu não vi como é que foram ainda as questões, mas eu acredito que... Daí eu só traçava alguns pontos de relação com eles. Ó, aconteceu isso, lembra? Ó, mostrava lá a flecha lá que o Assemble faz. Ah, prof, lembrei, esse é o clássico da velocidade. Então, assim, como é interessante essa questão do aprender a fazer fazendo em todos os sentidos. Ele não vai esquecer, né, professora Arlete? Ele vai relacionar aquilo com a sua realidade, né, com o que ele está vivendo, então ele não vai esquecer. Essa cultura maker, ela é muito boa, ela é... Paulo Freire disfarçado. Legal isso, gostei. Dá um norte para o aluno e, né, fazer com que ele, então, sempre no final da aula, é sempre bom a gente perguntar, né? No final dos slides da sede, todos têm o que aprendemos hoje. É sempre bom pedir para um aluno ou outro ler ali o que a gente aprendeu, né? O que eles aprenderam e relembrar. E se você ficar só falando aula expositiva ali, ele não vai lembrar mesmo. Não vai lembrar. A partir do momento que eles fazem parte do processo da aprendizagem deles mesmos, aí eles vão lembrar. Aí isso vai ser significativo para eles. Oi, prof. Alexandre. Eu nasci em 1970, né? Não sei se tem alguém aí também dessa mesma faixa de idade que a minha, mas eu percebo o seguinte, tá? Isso, quando eu falo que eu percebo, não é só dentro da escola, mas dentro de casa com o filho, né? Então eu sou de uma geração que se criou assim, aprendendo a fazer tudo, né? Trocar tomada, trocar chuveiro, arrumar, cortar grama, fazer isso, fazer aquilo. E hoje em dia falta muito essa iniciativa, né?
os nossos jovens, né? Então, acho que a gente tem que criar estratégia justamente para colocar esse mão na massa, né? Fazer com que eles coloquem a mão na massa, né? Exatamente isso, prof. Obrigado aí pelas contribuições. Vou acelerar aqui um pouquinho. Vou conseguir apresentar hoje, prof? Mas eu falei para a prof apresentar quinta que vem, lembra? No começo da reunião? Claro que não, né, prof? Mas beleza. Não lembra? Eu falei para a prof no começo. Falou no início, tá bom. Beleza, prof. Isso. Então apresenta quinta que vem. Ele vai estar bem mais tranquilo, que vai ser um tema só, quinta que vem, sabe? Não tem problema, né, prof? Claro que não. Senão eu não consigo terminar aqui hoje. Claro Valeu. que não. Então, ó, a educação a partir da cultura maker, ela traz uma nova visão, como vocês já comentaram aqui, né? Então, os profs orientam os estudantes a partir de conceitos e estes, né? Então, os alunos, a partir desses conceitos, vão desenvolver de forma criativa, inovadora, por meio da sua própria experimentação e de experiências e da construção, ou seja, eles vão construir aquele conhecimento. Aprender na cultura maker é aprender a liderança, empreendedorismo, a trabalhar em equipe, lidar com frustração e reconhecer no erro uma possibilidade e oportunidade de aprendizado e na persistência para se alcançar objetivos maiores. Então a gente aprende muito quando a gente mesmo está fazendo. E a gente erra, volta, depois não erra mais, tenta corrigir o acerto, a gente pode lidar com frustração, trabalha em equipe. A gente tem essa cultura maker, a gente tem infinitas possibilidades. Então, os princípios aqui da cultura maker dentro da educação física é, então, trabalhar a criatividade. Então, tudo pode ser criado, construído com as próprias mãos. Sustentabilidade, a gente pode falar que nada pode ser desperdiçado, mas usado de forma sustentável e inteligente. Nós podemos trabalhar a colaboração, todos participar e colaborar com e para melhorias. Escalabilidade, então, tudo pode ser multiplicado e replicado em grande escala. E as propostas do Mão na Massa, que a gente, né, teria para a aula de hoje, são essas duas aulas da terceira série, do terceiro ano. Então, quem tem terceiro ano, quando chegar nessas duas aulas aí, vai perceber, né? A aula 56 e a aula 59. E a aula 56, então, o nosso objetivo com essas aulas é observar coletivamente e pensar em estratégias para desenvolver esta aula em outros contextos, ou com outros objetos de conhecimento, não apenas com as práticas de aventura, né? Ou com outras turmas. E nessa aula 56, que a gente vai fazer aí a vivência aí do Mão na Massa. Então, o que traz essa aula 56? Vocês tinham mais ou menos noção de quando eu pedi o material, o que era para vocês fazerem? Alguém, na hora que eu passei os materiais, falou assim, eu já sei o que vai ser feito. Não? Alguém sondou depois o material? Não? Eu vi um skatezinho ali feito com papelão e tampinha de garrafa. Então, vocês estão vendo ali, né? Essa aula 56, então, qual que era a proposta dessa aula 56? É realizar uma atividade de equilíbrio, muito realizada por praticantes de esportes de prancha. Então, você e os colegas, com apoio do professor, podem criar uma prancha de equilíbrio com madeira e um rolo de borracha ou PVC. Há modelos já prontos, as chamadas balance board, mas o material de simples confecção. Então, tem ali, né, a confecção aí daquela prancha de equilíbrio, que eles podem participar na prática. Olha, cultura maker, gente, né? Participar ali, realmente, vivenciar aquele momento. E do lado, nós temos um canal do YouTube, gente, que vai falar só sobre cultura maker nas práticas de aventura ali. Aquela atividade do skate era a atividade que nós iríamos fazer hoje com o material que eu pedi para que vocês trouxessem. Como não vai dar tempo hoje de a gente participar,
Eu quero que na próxima quinta, todos, de acordo com esse vídeo que eu vou passar para vocês aqui, desenvolvam a sua atividade mão na massa e tragam o skate aqui para a gente tirar uma foto, fazer uma foto. Eu já fiz o meu aqui, ó. Que legal, prof. Teve um que tá, o meu tá feio ainda. Prof, mas não é com esse daqui de 15 por 15, né? É com esse daí. Vou passar o vídeo ali, vocês vão ver. Ele tá? parece que ficou tão grandão. Então, mas não é o de 15 por 15. Então, eu já vou passar o vídeo, depois eu explico melhor, tá? Eu vi que o teu ficou maior. Deixa eu parar, retomar minha gravação. Viram, gente, ali o skate? O pessoal de terça riu muito do meu, porque eu deixei muito gordo aqui, ó, do lado. Então, vocês viram que aquele 15 por 15, ele é muito grande. O que tem que fazer? Tirar uma tira e com essa própria tira do papelão, até, né, conversar com os alunos, eles vão fazer os truck aqui, né? Lembram lá? Então, eles vão fazer essa parte aqui das rodinhas, né? Aí faz a da rodinha, faça um mais não tão gordo assim como o meu. E aí é competição, ok? O skate mais bonito vai ganhar um prêmio daí. Um dia de folga, segunda-feira, semana que vem daí. Quem fizer. Tem os professores que colocaram lixa aqui em cima, desenharam aqui embaixo, tipo, deixaram o skate igual o mesmo dos competidores, né? Então que a gente pode trabalhar cultura maker, mas não cultura maker por fazer. Mas o aluno que sabe ali um pouco do skate, ele pode mostrar com o skate dele na mão vários movimentos, né, do skate. Pode fazer o ollie, demonstrar o ollie para os outros alunos. Então, a gente pode trabalhar infinitas situações. Então, para a próxima aula, tragam o skate para nós tirar uma foto assim bem bonita, tá? Com o skate. Vamos ver aí como que vai sair esses skate e vamos trabalhar essa cultura da mão na massa. Tranquilo? Tudo bem? Vocês já estão com os materiais aí? Já viram o vídeo? Gente, esse é um canal no YouTube que fala só sobre cultura maker. Vocês viram ali, né? Tem várias dicas. Se inscrevam naquele canal ali. O link do vídeo tá aí nos slides, tá? Se inscrevam no canal que vocês vão ter bastante coisa ali. E a outra aula, a 59, a sugestão é que se faça uma escalada, mas de forma horizontal, tá? E que vá usando, lembra da técnica do push mais, da última aula? Da estratégia do push mais? Dando desafios cada vez mais difíceis? Vocês viram que ali as agarrinhas, elas têm várias cores? Então ali você vai deixando cada vez mais difícil, né? Para o aluno fazer essa escalada ali no mão na massa, né? Na atividade mão na massa dessa aula 59. E eu quero que a partir dessas duas aulas, tá? Ou usando a cultura maker do fazer ali, ou da escalada, vocês pensem em outras atividades que podem ser feitas para vocês desenvolverem o plano de ação da aula do dia 24, tá? Então, quinta que vem nós temos sobre o Geniale. Quinta, dia 24, é o momento de vocês se reunirem para trabalhar essa cultura maker dentro das práticas de aventura. Tranquilo, gente? Então, como que vocês desenvolveriam as aulas? Ah, professor, eu gostei muito, o professor Alete falou, eu gostei muito dessa aula do skate. Posso fazer meu plano de ação lá do dia 24 com uma aula? Ótimo, pode fazer tranquilamente. Então, como que você vai organizar? Vai ser quantas aulas? O material eles vão trazer, a escola vai disponibilizar. Então, todo esse planejamento, esse plano de ação para o dia 24. Tranquilo, gente? Essas foram as sugestões, né? Agora aqui, lembra que eu pedi para vocês baixarem, então, né? Para vocês baixarem aí
esse slide que eu estou passando para vocês, eu estou deixando aqui no chat da Meet essas 3 perguntas que elas vão amparar as nossas ações agora. Então, eu vou deixar dentro desse documento aqui, ó, gente, esse que é do pessoal de terça, tá? Esse que é o pessoal de terça que fez. Vocês vão começar aqui, ó, onde está amarelo. Quem vai começar, eu tô vendo que a professora Gleide já tá lá, eu vou numerar vocês aqui, tá? Então, conforme a numeração que eu passar, é a que vocês vão colocar lá no slide. Então, aqui, prestem bem atenção que depois eu não consigo fazer mais isso aqui. O professor Alexandre vai preencher ali o número 1, o nome dele ali. Professor Arlete vai ser o 2. Professora Gleides, o 3. Professor Ellington, o 4. Miriam, 5. Renata, 6. Rodrigo, 7. Tranquilo? Tranquilo, prof. Isso. Eu quero que vocês coloquem ali o nome de vocês no documento. Então, só vou achar aqui o negócio. Tá. Eu deixei o link, mas eu vou deixar mais uma vez o link aqui desse slide. Tá mais lá para o meio da reunião, tá? Ó, deixei de novo aqui o link para vocês. Vocês estão como editor do documento. Deixa eu dar mais uma olhada, mas eu deixei todos como editores, né? Isso. Então, a professora Gleide já conseguiu. E as questões são essas. Então, aqui, ó, vou deixar na minha tela para vocês irem Então, tá aqui na minha tela, ó. As questões eu já deixei para vocês aí no chat. Então, o que queremos que o estudante aprenda nas aulas de educação física? Dentro dessas perspectivas dessas 2 aulas, gente, que nós vimos aqui. Então, nós vimos a aula com a sugestão, eles fazer o skate ou aquela prancha de equilíbrio, lembra a aula 56? E a aula 59 é a escalada, deixando mais difícil. Então, dentro dessa perspectiva dessas 2 aulas, o que vocês querem que os alunos aprendam? Dentro dessas aulas. Vocês querem que eles aprendam, né, sobre práticas, sobre a cultura do fazer, sobre segurança? Ou o que vocês querem que eles aprendam? Vocês vão colocar na questão 1 ali. A 2 é como que a gente vai organizar essas atividades, em quantas aulas? E como que a gente vai organizar? Como eu falei aqui, nós vamos levar os materiais, eles vão levar, como que a gente vai organizar? Quantas aulas a gente vai precisar para organizar isso? É a questão número 2. E a questão 3 é que preparação os estudantes precisam realizar antes dessas atividades. Ou seja, você vai falar das atividades numa aula antes, né, para eles levar o material, ou quais conhecimentos prévios são importantes para o aluno. Então, para ele, vou dar um exemplo aqui, né? Para ele chegar naquela atividade mão na massa do skate, de fabricar o skate, a aula tem toda a fundamentação das partes do skate. Então, só para vocês terem uma noção dessa 3, o aluno ele tem que ter uma preparação antes. Eu não posso chegar lá na aula e falar assim, hoje nós vamos fazer um skate. Mas o aluno sabe as partes do skate? Estou dando um exemplo assim bem claro, só para vocês responderem a questão 3. O aluno tem que ter uma preparação antes deles realizar essa atividade propriamente dita. Qual que vai ser essa preparação? Tá? Tranquilo, gente? Todo mundo está conseguindo? Depois eu vou tirar um print dessa tela, vou organizar ali e vou colocar também lá no nosso Class. Tranquilo? Vou ver como que tá aqui. Eu só vi a professora Gleides e o Rodrigo ainda lá preenchendo. Os outros estão com dificuldade, não estão conseguindo. O que está acontecendo? Eu achei que eu entrei lá, não entrei?
Mas você colocou teu nome no 5, professora Miné? Acho que você é o nome no 5. Tem que Não, colocar eu sei, só que eu fiz uma cópia para mim, daí não é... não. Tem que preencher nesse documento que eu coloquei o link. Eu estou fazendo, prof. Eu achei que estou fazendo no certo. Eu estou num aqui que a professora... Quer ver? Já veja aqui quem está fazendo comigo. Num que a professora Cleide está fazendo. E agora o Alexandre começou. Ó, não tá aparecendo para mim aqui vocês. Eu vou passar mais uma vez o link aqui. Vocês entram nesse link da Meet aqui. Não pode fazer cópia para vocês. Não, eu não fiz cópia, prof. Ó, tá no link, no chat aqui. Entre nesse documento, tá? Beleza, prof. Vamos entrar. Professora, ela tá fazendo na mesma tabela que eu. Você tá vendo o meu? O teu, eu vi teu nome ali no 3, ó. Tá aqui na minha tela, ó, prof. Gleides. Tá aqui, ó. Mas só tá teu nome ali por enquanto, é isso? Não, nós já estamos lá na questão 3. Eu entrei naquele link que você disponibilizou e entrei lá na tabela e já estou resolvendo a questão 3. Eu, a Arlete, o Alexandre. Pois é, você colocou o nome aqui no 3, ó, mas ele não tá aparecendo. Tenta entrar nesse... Não, nós já fizemos a questão 1, já fizemos a 2 e já estamos na questão 3. Meu Deus, mas... Não sei por que ele está aparecendo. Esse link que você me passou aqui é do... Bom, deixa eu ver aqui de novo. Ai, nem sei, prof, agora. Você perdi. Ó, eu vou passar de novo o link aqui, tá? Agora eu vou passar por esse compartilhar aqui. Será que... Eu preciso... Vamos ver de novo. Ah, tá ali. É que eu não tinha atualizado. Tá ali, ó. Vocês estão fazendo mesmo. Viu? Tô te dizendo. É que eu não tinha atualizado o meu aqui, mas olha, tá aqui, ó. Desculpe. Ó, vou atualizar de novo aqui, ó. Ó. O professor Alexandre já tá fazendo, a Arlete já tá fazendo, a professora Gleides e o professor Rodrigo. Aí, ó. Eu também estou lá, professor. Sim, é que eu só consigo apresentar ali, eu tô vendo ali que você tá fazendo, ó. Você, a Renata. Isso aí. Depois eu vou, né, deixar tudo em modo apresentação, vou tirar um print e vou deixar no chat, no Class para vocês. Tranquilo, gente? Mas podem ir preenchendo, eu vou dando andamento aqui na reunião, tá? Então, a partir de agora, né, vocês já podem desenvolver com os estudantes de vocês, praticar com o estudante essa cultura maker, tá? Então, a cultura maker é uma possibilidade de método ativo, participativo, que vai permitir aos estudantes aí que eles proponham ideias para construção, estimular os estudantes à resolução de problemas, criatividade, engajamento também, porque eles se sentem participantes do processo. Vem de encontro com aquilo que o Paulo Freire falou, né? Dele chegar e ele saber o que ele está fazendo, ele ter a consciência daquilo que ele está fazendo. E proporciona uma melhor relação, então, entre os estudantes e professores, assim que outros materiais e recursos podem usar. E que atividades podemos realizar com os nossos estudantes nas aulas de educação física. Então, fazer essa reflexão, né? Que outros materiais, que outros recursos, quais outras atividades. E lembrando, gente, do relato de implementação, essa turma aqui, ninguém apresentou ainda, né? O professor apresentou, o professor... eu conversei com ele agora há pouco aqui. O professor Reginaldo apresentou já. Gente, eu quero muito. Eu vou deixar no grupo de WhatsApp para vocês se programarem para fazer as implementações e apresentar. Eu tenho para quinta que vem. Oi, prof. Prof, por favor, antes de você falar, por favor, coloca aqui no grupo aquele negócio do WhatsApp que realmente eu fui lá, não consegui me achar. Deixa eu colocar. Me perdoe, mas... Deixa eu pegar aqui, eu já coloco aqui na Meet, tá? Só que daí você tem que entrar pelo celular, prof. Clicar no link pelo celular. 28. Copiar. Tá aqui, ó, no chat da Meet, prof.
Ó. Copia na Meet, abre o WhatsApp e manda para alguém. Daí depois que você mandar para alguém, você entra nessa conversa e clica no link dele, vai entrar. Tranquilo, Prof. Arlete? Gente, lembrando então, ó, a professora Arlete vai apresentar dia 17. Eu gostaria muito que mais um ou dois professores me contactassem durante a semana para apresentar também com a professora Arlete no dia 17. E daí eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp um cronograma. Gente, o prazo final é dia 2 de dezembro para vocês implementarem e postarem a atividade. Não deixem para a última hora, por favor. Hoje é dia 10 de novembro, nós temos menos de 30 dias, menos de um mês, para vocês fazerem o plano de ação e o relato de implementação. Tranquilo? Eu tenho aqui, eu vou passar para vocês também as rubricas ali do relato de implementação. Então, lembrando ali, né? Olha aqui, ó. O relato de implementação. Tem tudo que vocês precisam fazer dentro do relato, né? Eu já expliquei isso aqui acho que na última aula. Olha ali, ó, todas as... E tem também a rubrica. A rubrica é como que vocês vão estar sendo avaliados nesse relato de implementação. Então, as rubricas vão ter 3 ali, né? 3 formas de atendimento aos critérios, ou sim, parcialmente não. Eu estou deixando também, né, esses critérios aqui no chat da Meet, ó, para que vocês vejam como que vocês serão avaliados nesse relato de implementação. Então, vai ser pela apresentação, se teve, né, se você apresentou esse relato para os colegas, contendo os elementos propostos ali dentro do modelo. Descrição, se apresenta a descrição de implementação, então conteúdo, metodologia, as adaptações que você precisou fazer, as evidências, ou seja, as imagens, os vídeos, áudio, podcast, sei lá o que você vai colocar dentro do teu relato de implementação. Os resultados, se você colocou no teu relato de implementação os resultados atingidos com a tua implementação, se objetivos foram alcançados, se os resultados esperados, né? Integração com o GE, ou seja, se o teu relato de implementação apresenta as aprendizagens do grupo aqui, do grupo de estudos, as contribuições dos professores, as discussões do GE, o material que nós usamos no GE e a coerência. Ele está coerente com os objetivos propostos, tá? Isso daqui é a rubrica que vocês têm ali do seu relato de implementação. Indo adiante, eu estou quase finalizando, eu vou deixar o link aqui para vocês, né? O link da nossa reunião aqui, de avaliação da nossa reunião para vocês preencherem. Então, o que a gente viu hoje? A cultura maker e as práticas corporais de aventura. Então, se os pais de vocês perguntarem o que vocês aprenderam na escola, ou na nossa escola de hoje de manhã, vocês falem, pai, a gente aprendeu cultura maker e práticas corporais de aventura. E a gente aprendeu até a fazer um skate. Ó, tá aqui ó, o link do relato, do link do formulário de avaliação da nossa reunião de hoje. Tá aqui no chat da Meet, já eu tô deixando no grupo também lá. Quinta manhã. Qual que é o nome da turma, professor? É Ensino Médio. Ah, tá, só isso, né? Link do formulário de avaliação da reunião. Deixei no grupo também lá, ó, o link do formulário de avaliação da reunião. No Saiba Mais, nós temos aqui, se aprofundar um pouquinho mais sobre Paulo Freire e o Papert lá, né, no vídeo, tem o vídeo completo, aquele vídeo que nós vimos só um pedacinho. Tem também, para quem tem interesse e se aprofundar sobre a educação 4.0 e seus desdobramentos no processo educativo. E nós temos
outras possibilidades. Tem um blog ali que vocês encontram ali naquele link sobre cultura maker, né? Nessa atividade aí do Saiba Mais. No mais, seria isso. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, a presença. Não esqueçam de preencher lá as três questões, as 3 perguntas e também o formulário de avaliação da reunião. Tenham um ótimo fim de semana, descansem nesse feriado e venham com todas as energias para a próxima quinta-feira aprender sobre o Geniali. Tranquilo? Um abraço, gente. Deus abençoe a todos. Bom dia a todos. Bom fim de semana. Uma ótima semana, um bom feriado a todos. Obrigada.